agora o que são os espíritos e onde vivem eles. Eu penso que todos teremos algumas ideias, mas vamos aqui consultar o livro dos espíritos e ver o que é que nos dizem os irmãos superiores, o que é que responderam eles às questões feitas por Kardec sobre este assunto. Portanto, estamos no capítulo 1º da segunda parte, que é precisamente, tem precisamente o título dos espíritos. E então, na questão 76, que tem como título a origem e a natureza dos espíritos, e Allan Kardec assim questiona: que definição se pode dar dos espíritos? E nos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E tem uma nota que diz: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, nesta primeira resposta já estava aqui respondido o tema, não é? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, é nesta particularidade de ser espírito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Nós lá atrás pensávamos muitas vezes, e pensámos, quase todos nós já aqui pensámos, que como nós nos víamos com um corpo, que Deus teria um corpo, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? E agora aqui esta clareza que nos mostra: somos espíritos, somos os seres inteligentes da criação, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Porque lá atrás, na parte primeira, todos nós sabemos qual é a primeira questão do livro dos espíritos, não sabemos? O que é Deus? Que é Deus, não é? Não sabemos? Que é Deus? É que o... É mesmo muito simples. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação. Têm de Deus essa particularidade de serem dotados da inteligência e da razão. E depois povoamos o universo fora do mundo material. Isso quer dizer que não há um espaço que não seja habitado, não é assim? Porque nós lembramos do Evangelho, os espíritos, eles sopram onde querem, ninguém sabe de onde vêm nem para onde vão. Portanto, o espaço, eles habitam todo o espaço. E na questão 77, Allan Kardec questiona: os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus? E os espíritos respondem: meu Deus, são obra de Deus exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela ou útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com a relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Alguém quer colocar alguma questão? Mas vimos então, não há que ter dúvidas, nós sabemos que estamos aqui no corpo
O corpo sabemos que nos foi dado, nos foi gerado pelos nossos pais. Mas até esta constituição e a possibilidade de ser gerado é algo que Deus permite. Porque vimos lá atrás que Ele é a causa primária de tudo o que existe. E isso é algo de muito belo nós entendermos. Então, nós não somos porções dele, é assim, temos dele, não é? Temos dele, temos o nosso ADN espiritual, não é? Temos a essência divina, temos a inteligência de Deus, somos amor que cresce em nós. Nisso somos parecidos com o nosso Pai, não é? Mas não somos porções dele, somos criação dele, que ele criou, e nós já vamos ver com certeza lá à frente como é que ele nos criou, para crescermos, e é isso que estamos aqui a fazer, para crescermos. E na questão 78 é perguntado o seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. E assim nos respondem desta maneira sábia, não é? Claro que Deus cria desde todo o sempre. Nós temos capacidade para perceber o infinito e a eternidade. Saberemos que é o tempo sem fim. A nossa inteligência não tem ainda capacidade para perceber total, mas já consegue perceber que é perder de vista, não é? É a perder. Às vezes, em algumas situações, quando as crianças se questionavam sobre podemos contar até onde? Até quanto? Até ao infinito, podemos sempre supor que alguém vai contando, não é? O caso de Deus é a eternidade. Então, quando Jesus esteve entre nós, Jesus já dizia: meu Pai trabalha até hoje, não é? Meu Pai trabalha até hoje. Portanto, podemos perceber, sendo a inteligência suprema do universo, e nós, criação sua, percebemos que Ele criará desde toda a eternidade e vai criando, e assim vão os seus filhos crescendo solidariamente, porque as suas leis assim estão programadas. Nós estamos todos andando como elos de uma corrente, não é assim? Todos sendo criados em momentos diferentes, quando e como não sabemos, é um mistério, ninguém o sabe, só Deus, não é? E também não é importante para a humanidade saber, porque se assim o fosse, seria-nos revelado. É porque para nós não é importante saber isso, para o nosso crescimento. Aqui está. Na questão 80, pergunta o seguinte: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Eles respondem: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. No fundo era aquilo que estávamos a dizer.
não poderemos imaginar Deus inativo, não é? Não, se nós, de uma forma geral, estamos sempre em atividade, até mesmo quando estamos mais... Agora estamos aqui aparentemente quietos, mas está tudo em atividade em nós, é ou não? Parece que o mundo, desconhecemos o que se passa no mundo, mas sabemos que está tudo em atividade. Então, com certeza que a criação é o trabalho de Deus e Ele está em contínuo labor. E na questão 82, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós, outros, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Interessante, não é? De facto, nós, em relação à nossa capacidade de ver o mundo espiritual e os espíritos, somos como os cegos, não é? Mas aqui percebemos, eles são alguma coisa, porque existem, não é? O nosso pensamento existe. Existe. Nós dizemos, não, como é que pode ser? Existe, porque nós criamos, nós estamos sempre a pensar. Então, é uma energia, não tem um corpo, mas ganham forma, não é? Porque nós criamos com o nosso pensamento. Nós podemos compreender que, como aqui nos dizem, não são imateriais, são incorpóreos, não têm corpo, mas são alguma coisa, são matéria quintessenciada, são energia. Nós estamos programados para ver o quê? A matéria mais densa. Estamos programados para ver numa escala muito, muito reduzida, porque há animais que veem mais do que nós, não é assim? E nós vemos naquele espectro luminoso para o qual estamos programados e, com certeza, com toda a perfeição, não é? Então, esta noção de que imateriais não será bem o termo, mas incorpóreos é mais exato. Não sei se aqui estiveram na quarta-feira passada, no momento em que um irmão espiritual se manifestou através da nossa irmã Leonor. Ele explicou, ele explicou que vinha de uma dimensão mais elevada do que a nossa, estar perto de nós amorosamente, a ajudar, e que já não tinha corpo. Portanto, ele era luz multicolor. Portanto, o seu aspecto, ele manifestava-se com luz multicolor. Então, podemos perceber que alguma coisa não é a matéria como nós estamos habituados a ver. E neste caso, este espírito diz isto, mas vemos que o espírito se pode também apresentar com o seu perispírito, não é? Ainda há pouco falámos disso. E aí, também o seu perispírito será tão leve e etéreo quanto o seu grau evolutivo. Mas o perispírito
O espírito também ele é alguma coisa, só que nós também não o vemos com os nossos olhos físicos, não é? Vamos ver aqui. E no mundo normal primitivo, na questão 84, diz o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E eles nos respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, apesar de todos nós fazermos parte da realidade, não é? Porque todos nós fazemos parte da realidade. Os planos da vida estão aqui, plano espiritual, plano material, mas eles, podendo manifestar-se no plano material, eles ocupam o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Portanto, Que não têm corpo. não têm corpo, são energia. Nós também podemos, durante o sono, viajar às regiões espirituais, não é assim? Então, vamos a esse plano, ao plano das ideias, não é? Ao plano dos espíritos. Mas o que é interessante, também muito interessante, é a pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O que vos parece? Qual é o principal? E eles respondem: o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Então, esta verdade que mexe muito connosco quando chegamos ao centro espírita ou quando começamos a estudar a doutrina espírita, não é? Nós somos espíritos. E há um bocadinho a Ivone terminou a sua palestra dizendo: nós somos espíritos a viver uma experiência na carne. Não somos os corpos que temos a viver uma experiência espiritual. Não. Não somos seres humanos a viver uma experiência espiritual. Somos espíritos. Nós somos espíritos. E o mundo real, verdadeiro, é um mundo espírita. O que inverte completamente a nossa forma de pensar, não é assim? Porque nós pensávamos que isto aqui, este plano, o que a gente vê, o que é real, o que a gente apalpa e sente e mede e pesa, isto é que era a verdade. É que é verdade. Emmanuel diz de uma coisa, fala da materialidade de uma forma muito interessante e radical. Tudo o que nós vemos ou morreu ou vai morrer. Quer dizer, ou está a desaparecer ou vai desaparecer. Porque é fugaz a materialidade, não é? Portanto, tudo o que vemos na materialidade desaparecerá. Enquanto que o que é espírito permanece. Nós vamos evoluindo, vamos instruindo, ganhando conhecimentos intelectuais, melhorando a nossa moralidade, mas o espírito, esse permanece. É o único, cada um de nós é o único, faz o seu percurso. Ninguém faz o percurso por ninguém, pois não? Às vezes pensamos que alguém nos resolve aquele problema, ou que alguém... mas não. Cada um de nós faz o seu caminho. Claro, com os outros, com a ajuda dos outros, que seríamos nós, que seria de qualquer um de nós se vivesse só. Admirável lei, a de Deus, a lei de sociedade. Nós dependemos uns dos outros, mas, de facto... somos individuais, somos únicos, somos irrepetíveis e imortais. Não digo eternos porque eterno é Deus, não é? Nós somos imortais porque Deus nos criou um dia, nós tivemos um princípio, embora tenha também, para nós seja quase uma eternidade, não é?
ninguém lembra quando. Já foi, por certo, há muitos milénios. Porque já estamos aqui tentando compreender quem somos, não é? E já sabemos que aquilo que somos ainda é muito que desconhecemos, não é? Então, o mundo espírita é o real e sobrevive a tudo. É por isso que quando sabemos, e aqui torna-se mais simples, nós percebermos que se estamos aqui de viagem, um dia regressaremos a casa. E que partir é isso mesmo, regressar a casa. Quem é que não gosta, no fim de cumprida a viagem programada, de regressar a casa? É porque nós temos que mudar também o nosso entendimento, ou não? Não fazer drama de um ato natural. Há ir, quando estamos lá, ao ir e ao voltar. Estamos a acompanhar o livro Missionários da Luz. Vimos há pouco tempo a reencarnação de Segismundo, não é verdade? Toda uma preparação para vir. Ele vem preparado, com tudo delineado. E na hora de voltar, ele regressa. Nós ainda fazemos muitos... Não nos doa, não é? Dói porque nos afastamos. Quando os nossos filhos se ausentam, vão trabalhar para outro país, também sentimos essa saudade. Mas estamos felizes porque eles estão bem. Então, uma das coisas mais consoladoras que nos traz a nossa doutrina é precisamente esta: saber que a vida continua, que um dia nos reencontraremos e que está tudo certo. É um ir e voltar, não é assim? Então, e lá é a pátria verdadeira. Aqui é só mesmo a projeção que nós fazemos de tudo aquilo que aprendemos lá, não é assim? É transitório. É transitório. E a questão 86 diz: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Eles respondem de certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Portanto, vimos há bocadinho. Claro que são independentes, não é? E podia não existir o mundo material. O nosso mundo podia não existir. Ainda bem que existe, que é um mundo maravilhoso, não é? Mas se não existisse, estaríamos noutro. Mas nós existiríamos enquanto espíritos. E perceber que, apesar de serem independentes um do outro, eles estão em constante relação. E nós já percebemos já um bocadinho disso, não é? Tanto a espiritualidade está junto de nós, como nós podemos também movimentar-nos no mundo espiritual. Também na questão 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda a parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda a parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Interessante, não é? Portanto, os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços. Estão ao nosso lado. Nós já sabemos quem está ao nosso lado. Por norma, aqueles espíritos que gostam daquilo que gostamos, atraídos por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que costumamos fazer. Diz aqui, observando-vos e atuando sobre nós sem o perceberdes. Lá à frente nós vemos
sobre isto, na questão 459, que os espíritos agem sobre nós muito mais do que pensamos, e eles dizem mesmo, de tal maneira que são eles que vos conduzem, não é? Que nos influenciam, e nós não damos conta, porque nós, de facto, ainda somos só impressionados pelo que vemos. E eles atuam sobre quê? Sobre o pensamento. Quantas vezes nós dizemos, estava ali tão bem, passou-me uma ideia pela cabeça, e nós ainda não estamos, muitas vezes, suficientemente alerta para perceber que o que nos passa pela cabeça veio de algures. Que quando estamos a conversar, olha, estive a conversar comigo mesmo, será que é connosco que estamos a conversar? Ou, de facto, nós, não é, pensamos, falamos, respondemos, nunca vos aconteceu isso? Naturalmente, nós não estamos ainda, ainda somos muito duros, as nossas percepções ainda são muito duras. Agora, chegar aqui a esta casa e começar a buscar este conhecimento vai nos tornar mais atentos, não é? Vamos estar mais atentos àquilo que nos soa, não é? Vem de onde? Às vezes estamos a dizer uma coisa e de repente falamos noutra. De onde nos veio essa ideia que nós não íamos falar, não é? Não íamos pensar. E também termos a noção, que é muito interessante, que eles estão perto de nós, uns e outros, todos, cumprindo os desígnios de Deus, cumprindo aquilo que Deus pretende que eles façam, uns e outros. Porque os que são mais elevados ajudam-nos. E aqueles que ainda se comprazem no mal, eles também têm aquilo, a sua missão na Terra. Jesus disse, o escândalo é necessário, mas ai de por quem ele venha, não é? Portanto, ai de por quem ele venha. Então, como nós ainda somos seres que provocamos caímos muito, ferimos muito as leis, provocamos muita densidade com tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, criamos essa necessidade de volta, não é? Tudo aquilo que semeamos um dia, colhemos, volta para nós. Então o escândalo é necessário, mas ai de por quem ele venha. E na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E eles nos dizem sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. E isto é também algo de impressionante. O espírito movimenta-se com a rapidez do pensamento. E o pensamento vai ao espaço a uma velocidade maior do que a da luz. E isto tão importante. Quando o pensamento está em alguma parte, quando nós colocamos o pensamento num local, numa pessoa, a alma também aí está. Nós projetamos-nos para essa pessoa, porque a alma é quem pensa. Então, nós podemos ver, também muitas vezes não sabemos o poder que temos, que tem o nosso pensamento em nós, porque somos nós que pensamos, não é? E que cultivar maus pensamentos negativos, é algo que pesa primeiro em nós.
Mas a projeção do nosso pensamento, o pensamento que criamos, ele voa. Porque não sei, para mim o voo é aquilo que eu conheço de locomoção mais rápido. Mas vejam, ele viaja a mais de 300 mil quilómetros por segundo, não é? Que é a velocidade da luz. Então, quando eu penso em alguém, quando eu penso, quando eu emito o pensamento, ele chega. Mas também, quando eu penso bem, quando eu elevo o meu pensamento, quando eu cultivo esses pensamentos de harmonia, de bondade, de desejo de paz, eles também vão. Então, penso que nós terminaremos aqui com a importância do nosso pensamento e com também com a possibilidade que nós temos de elevar o nosso pensamento àqueles que amamos, àqueles a quem nos dirigimos rogando auxílio, rogando amparo. Sabemos que o nosso pensamento, ele chega sempre, ele é sempre atendido, é sempre ouvido e depois canalizado para onde tem que ser. Mas vamos aqui, com certeza, muitas vezes, ouvindo falar do pensamento e da sua importância. Por isso nos compete a nós cultivá-los, não é? Vigiar e orar, como dizia Jesus. Vigiar os pensamentos, porque até aqui nós podemos ter sido desatentos, mas à medida que nos vamos compenetrando de quem somos as consequências das coisas que pensamos, sentimos e fazemos, nós temos que ser vigilantes, sim. E um dos melhores pensamentos que podemos, em algum momento, cultivar é a prece.